Irmãos, graças a Deus, vamos abrir a Bíblia, livro de Ruth, capítulo de número 2, graças a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Graças a Deus, quantos irmãos localizam o texto, eu quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do nosso pastor presidente, meu pastor Gilson. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes, amigos. Louvar a Deus pela vida da minha companheira, da minha esposa, que está presente. E é uma bênção poder estar na casa de Deus nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Hélio e da sua família também. Ruth, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 8. É um texto, nós vamos ler até o verso de número 15, é um texto um pouco longo, mas se faz necessário para a nossa meditação nessa noite. Diz assim: Então Boaz disse a Ruth: Tu não ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vá daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços que não toquem em ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão e lhe disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira. E Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cuja asas tu vieste confiar. Então ela disse: Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste, pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhe disse: Na hora da refeição vem tu para cá, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado. Ela comeu, ficou satisfeita e se retirou. Versículo 15. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos moços, dizendo: Deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. O versículo de número 8 é o versículo chave para a nossa ministração. O texto diz: E Boaz disse a Ruth: Tu não ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vá daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. A minha tradução é a King James, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua casa, de estar na tua presença. Ó Deus, que a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, mais uma vez nos envolva, que nos faça ter na nossa mente a tua palavra, que os nossos olhos se encham da tua presença,
que a tua graça nos alcance, nos fortaleça. Ó Deus, abençoa, meu Pai, a igreja do Senhor reunida aqui nesse santuário, que o teu nome seja glorificado, que não seja a minha palavra, a minha voz, o meu eu, mas que seja a tua palavra, a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos um texto para a meditação nessa noite. É bem verdade que esta passagem, ela de fato precisa ser anunciada. Esse texto da Bíblia precisa ser anunciado. É bem verdade que o livro de Ruth, ele de fato representa de forma palpável aquilo que Deus pode fazer na vida de uma família. Existem algumas lições que podem ser absorvidas dentro da passagem, dentro desse livro. E é importante fazer menção do livro de Ruth. Haja vista que da Bíblia Sagrada nós temos 2 livros que têm o nome de uma mulher. E essa mulher moabita do livro de Ruth, o livro de Ruth, a personagem Ruth, ela representa de forma palpável a minha e a sua vida. Ela representa o que Deus pode fazer na vida de alguém que decide servir ao Senhor, que decide buscar a sua face. Mas quando nós olhamos para o livro de Ruth, as lições que podem ser extraídas começam a partir do capítulo 1. Primeiro porque, dentro do contexto histórico do capítulo 1, nós vamos observar Deus conduzindo, permitindo uma circunstância dentro da cidade de Belém. Os irmãos conhecem a história bíblica narrada vai mostrar que Elimeleque decide sair da cidade de Belém e ir morar em um território chamado território de Moabe. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vamos observar que o território de Moabe, ele foi amaldiçoado. Por quê? Porque lá as filhas de Ló, elas tiveram um relacionamento que não foi agradável, e isso trouxe maldição sobre o território dos moabitas. Os moabitas são descendentes de Ló, com uma de suas filhas. Mas nós vamos observar que Deus determinou uma maldição para aquele território. Mesmo assim, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que na hora em que faltou pão em Belém, o texto vai dizer que Elimeleque decide, sendo o patriarca da família, ele decide sair de Belém e ir morar nesse território moabita. Quando nós olhamos para essa narrativa, nós vamos observar o capítulo 1, que Elimeleque vai para essa terra. Elimeleque decide ir morar nesse território. Mas quando nós olhamos, nós vamos observar que ele vai, mas ele não volta. Ele vai, mas ele não consegue êxito, não consegue resultados pela sua escolha. Observe que tudo começa a partir desta análise. O texto vai dizer que ele vai para lá, mas ele não consegue voltar. Ele vai por causa de uma crise momentânea. O texto vai mostrar que em Belém havia uma crise instalada. Deus permitiu um período onde se faltou recursos na cidade de Belém. Mas aí o homem patriarca decide ir para Moabe, e quando ele vai, ele não volta. Quando eu olho para esta passagem bíblica, quando eu olho para o capítulo de número 1 do livro de Ruth, a primeira lição que eu aprendo com esta família é que a decisão de um patriarca pode estabelecer morte sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Quando nós olhamos para a narrativa, o capítulo 1 vai nos mostrar, Elimeleque vai, a sua esposa vai, só que a esposa, ela é esposa de um homem que não é crente, mas ela não tem autonomia sobre a decisão do seu marido. Então naquele momento, ela vai com o marido, ela volta e o marido morre. O que eu aprendo com isso é que quando eu decido, humanamente falando, fazer aquilo que a minha natureza quer,
e vou para um lugar onde Deus não estabeleceu a bênção dele, pode ser que eu vou morrer e a minha família, a minha esposa pode sobreviver. Mas quando você olha para essa narrativa, muita coisa dá para aprender dentro desse capítulo. O capítulo 1 mostra o capítulo da dor, é o capítulo do sofrimento, é o capítulo da angústia. Ali Elimeleque morre, ali os seus filhos morrem, mas ali Deus dá uma oportunidade para Ruth. Quando eu olho para essa narrativa, eu aprendo que não é sempre que a morte represente o fim, mas a morte de alguém pode ser o recomeço para alguém. Quando alguém vê, testemunha, quando alguém entende o que Deus está fazendo ou o que está acontecendo, essa pessoa pode recomeçar. Para Elimeleque, que decidiu pecar, morte. Para Ruth, que decidiu obedecer, oportunidade. Para Elimeleque, que decidiu fazer o errado, morte. Para Ruth, que decidiu obedecer a palavra de Deus, oportunidade. Eu quero dizer para você que enquanto uns morrem na desobediência, outros têm a oportunidade de recomeçar. O capítulo de número 1 do livro de Ruth nos traz uma lição. Ali Elimeleque morreu, ali Noemi volta e ali Ruth recebe uma oportunidade na presença de Deus. A morte de alguém pode ser o fim desse que escolheu, mas pode ser que o testemunho desse possa te dar a oportunidade de fazer diferente. Não é porque alguém escolhe pecar que você vai pecar. Não é porque alguém escolhe cair que você vai cair. É possível ter uma nova vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você olha para a vida de Ruth, a lição é clara. Ruth tem família em Moabe. Ela nasceu em Moabe. O lar dela está estabelecido ali, mas ela recebe uma oportunidade. Quando ela olha para Noemi, ela começa a admirar Noemi. Ela começa a perceber em Noemi um posicionamento. Uma viúva de um homem ímpio, uma viúva de um homem caído, mas que resolve ficar de pé. Uma viúva de um homem caído, mas que resolve ser referência. Uma viúva de um homem caído, que resolve ensinar a moabita a servir a Deus. Aqui eu aprendo que Noemi recomeça. Noemi não para, Noemi retorna. O marido morreu, mas ela vai recomeçar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, é possível recomeçar após o luto. É possível ser referência apesar da tristeza. É possível ser bênção apesar das angústias. É possível fazer a diferença apesar da dor. O capítulo 2 começa com Noemi ensinando a Ruth. Agora quem está ensinando é Noemi, mas ela tem um testemunho. O marido dela morreu em Moabe, mas ela está em pé em Belém. O marido dela morreu em Moabe, mas ela está posicionada em Belém. E ela agora vai ensinar Ruth. Observe que há uma narrativa de comunhão entre as duas. Ruth é mais nova, mas ela se submete à mais velha. Noemi é mais velha, mas ela ensina a mais nova. As duas gerações que têm um passado de dor vão se ajudar. E aonde tem comunhão, Deus ordena a oportunidade. O capítulo 1 é o capítulo da dor. O capítulo 2 é o capítulo da oportunidade. No capítulo 1, Ruth perde o marido, Noemi perde o marido. No capítulo 2, Ruth recebe a oportunidade de trabalhar. Eu quero dizer para você que Deus vai abrir uma porta para você depois da dor. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para abrir portas apesar do luto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo 2, agora Ruth está aprendendo com Noemi. Noemi fala, você faz assim. Ruth obedece. Noemi diz, olha, tem que ser dessa forma. Ruth obedece. De repente,
Ruth está se curvando e trabalhando em prol da sua sobrevivência no campo de Boaz. Quando você abre a sua Bíblia e observa o capítulo 2 do livro de Ruth, o capítulo 2 nos apresenta essa figura tão específica, chamado Boaz. Boaz para Ruth é o que Jesus é para a igreja. No capítulo 2, Boaz representa para Ruth o remidor. Boaz representa para Ruth aquele que vai pagar o preço pela sua transformação. Boaz representa para Ruth o dono do campo. Boaz representa para Ruth o dono do território. Quando você olha para o capítulo 2 do livro de Ruth, ali nós temos, como a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos a figura de Cristo para ela, como Jesus é para a nossa vida. Primeiro, eu aprendo que Moabita é alguém que não era para ser, mas ela está no campo de Boaz. Ela era para ter morrido em Moabe, mas está viva em Belém. Ela era para ter caído e não ter vivido, mas está vivendo dentro do campo de Boaz. Boaz representa fortaleza. Boaz representa o dono do campo. E quando você olha para o capítulo 2, o capítulo 2 vai nos mostrar Ruth tendo uma nova vida no campo de Boaz. Ruth representa a minha e a sua vida. O que seria da minha vida sem o campo? O que seria da minha vida sem o trabalho? O que seria da minha vida sem a presença? O que seria da minha vida sem Belém? O que seria da minha vida sem a graça? O que seria da minha vida sem a bondade de Deus e a oportunidade de trabalhar? Quando você olha para o capítulo de número 2, Ruth está trabalhando, e enquanto ela trabalha, pastor Gilson, no campo de Boaz, ela é transformada, ela aprende. Em casa, ela aprende com Noemi. No campo, ela aprende com as criadas de Boaz. Elas estão trabalhando. Ruth está servindo. Ruth está buscando mantimento. Ruth está catando rabisco no chão. Ruth está vivendo uma vida que muitas vezes é cansativa. Ela acorda, vai catar rabisco. Talvez alguém olha, não valoriza muito. Mas o que é interessante é que a narrativa nos aponta o que Deus faz para aqueles que trabalham no seu campo. A Bíblia Sagrada diz, de repente, o texto vai nos dizer no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Alguém, a partir do versículo 5, Boaz vai olhar para Ruth e vai perceber ela. O olhar de Boaz vai olhar para ela. E quando ela está sob o olhar de Boaz, Boaz vai perguntar: quem é aquela mulher? Quem ela é? O que ela representa? De onde ela veio? Quando ele soube quem ela era, ele vai se aproximar dela. Eu quero dizer para você uma coisa: o teu passado não vai apagar a aproximação que Deus tem na tua vida. Ele vai aproximar-se de você e a sua vida pode ser transformada pelo poder da sua presença. Eu quero dizer que Deus tem presença na sua existência. Quem está vivo aqui, levanta a mão e diz alguma coisa para Deus aqui nesse lugar. Não, mas a circunstância é complicada. Ruth está trabalhando, mas ali ela encontra diante de Deus a oportunidade de vida. É a partir desta narrativa que eu aprendo que quando eu estou fazendo algo no campo de Boaz, eu estou sendo fortalecido para viver uma nova vida. É aqui que eu aprendo que o capítulo 2 é o capítulo do trabalho. É aqui que eu aprendo que Deus pode olhar para quem está fazendo a sua vontade, apesar do histórico familiar. Quem é Ruth? Moabita. Sobrenome? Moabita. A história? Moabita. Mas ela está no lugar certo. Ela está em Belém. E em Belém tem pão. Em Belém tem graça. Em Belém tem oportunidade. Em Belém não falta o necessário. Em Belém não falta oportunidade. Em Belém Deus ordena a bênção de Deus. Ruth representa a minha vida, meu irmão. Ruth representa a tua vida.
Só que tem hora que você trabalha no campo e você cansa. Tem hora que você trabalha e você cansa, e o texto vai dizer que em determinado momento Boaz vai se aproximar de Ruth e vai dialogar com ela, e ele chega para ela, o versículo de número 8 vai nos mostrar, ele chega dialogando com ela, ele chega conversando com ela, ele chega se aproximando, ele diz assim: tu não ouves, minha filha. Quando eu olho para essa narrativa, eu aprendo que Deus está observando o meu comportamento diante do seu campo. Deus está observando como eu estou me comportando diante do campo que eu estou trabalhando. Em todas as áreas da vida a gente pode aplicar esta palavra. Seja lá no meu trabalho secular, quando eu estou ministrando aulas, quando eu estou trabalhando com os adolescentes, quando eu estou compartilhando conhecimento filosófico, sociológico ou histórico. Quando eu estou ali naquele ambiente, Deus está vendo, Deus está observando. Agora o que é interessante é que quando eu estou fazendo algo para a minha própria vida, e quando eu começo a me afastar do propósito, ou começo a cogitar sair do lugar que Deus determinou para que eu viesse trabalhar, Deus pode corrigir a minha vida. Boaz, ele chega para Ruth e diz: tu não ouve, minha filha. Quando ele diz tu não ouve, significa que em algum momento ela já ouviu alguém dizer: não é para sair do campo, não é para sair do campo de Boaz, não é para deixar o projeto que você tem na sua vida, não é para abandonar por causa do cansaço, não é para deixar por causa da dificuldade, não é para deixar por causa da dor, não é porque está doendo que você vai deixar, não, ele diz: tu não ouve, minha filha. Isso é uma exortação para mim, para você. Deus, ele está observando o nosso comportamento, muito além daquilo que os olhos humanos podem olhar e perscrutar acerca da nossa individualidade. Deus está vendo tudo. E Ele sabe quando eu estou cogitando fugir, quando eu estou cogitando abandonar o lugar que Deus me colocou. Eu estou falando de um lugar, porque foi lá que Ruth aprendeu a ser serva de Deus. É lá que ela aprende a viver a palavra de Deus. É debaixo das orientações de Noemi que ela é discipulada, ensinada, e o nome dela, a história dela, vem parar na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que tem pessoas que querem ser evidenciados e ter o nome no livro da vida, mas não quer pagar o preço necessário para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sendo que muitas vezes nós estamos sendo iludidos, enganados pela nossa própria natureza, que quer facilidade. Mas o Evangelho não é um Evangelho de facilidade. O reino de Deus não é para fracos. O reino de Deus é para aqueles que decidem viver a vontade dEle. Para isso você tem que renunciar e Deus vai te fortalecer. Mas quando você olha para o capítulo 2, ali está Ruth. Ela recebe esta orientação. Boaz está dizendo: não vá colher em outro campo. Será se esta palavra não é sugestiva para a nossa realidade? Quantas vezes nós queremos abandonar o barco porque olhamos para os rabiscos que pegamos e achamos que é pouco demais para a nossa experiência de vida. Muitas vezes a gente olha para aquilo que estamos fazendo dioturnamente e achamos que somos muito grande para aquilo que fazemos. Mas o Evangelho não é para soberbos. Para quem já de fato aceitou Jesus, aprende com o próprio Cristo que o Evangelho transforma soberbos em humildes, transforma homens grandes em homens pequenos que buscam a sua palavra e vivem o Evangelho na essência. Aqui ela estava cogitando sair. Meus irmãos, aquela mulher cogita, aquela mulher está pensando em sair. Só que ela recebe uma orientação que vai de frente com as suas vontades humanas. E ele diz: não vá, não saia, não abandone, não deixe. Por quê? Porque é nessa logística do dia a dia que você vive uma nova vida.
É a partir da obediência que você cria casca. E que Moabe não vai falar mais alto do teu coração. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. É a partir da obediência que você cria casca. E Moabe não vai falar mais alto no teu coração. Porque senão você começa a querer voltar. Só que lá é prostituição. Lá é pecado. Lá é mundanismo. Lá a tua vida vai ruir. Aqui não. Aqui tu está sendo preparado para ir para o céu. Aqui tu está sendo confrontado pela palavra de Deus. Aqui você ouve alguém, o servo de Deus, o pastor, o líder, dizer para conversão, para mudança, para transformação. E é a partir desse discurso, que muitas vezes é um pouco radical, que a igreja permanece estabelecida no centro da vontade de Deus. É aqui que Deus te corrige. Porque o que seria de você, Ruth, sem o campo? O que seria de você, Ruth, sem a presença? O que seria de você, Ruth, sem uma Noemi para te ensinar? O que seria? Lá em Moabe, você vai ser sepultado se você não ficar, se você for para lá. Em Moabe você morre e perde a presença. Em Belém você gasta as tuas energias e Deus te fortalece. Deus tem fortalecimento para alguém aqui nessa noite. Deus tem renovo. Eu não vim aqui pregar um evangelho diferente do que é pregado. O Espírito é o mesmo, a graça é a mesma, a palavra é a mesma, a bênção de Deus é real, a bondade de Deus está sobre nós. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Deus é poderoso. Não, mas eu quero fazer o que eu quero. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que tu quer, é do jeito que Ele determina. O dono do campo é Ele. O dono da nossa vida é Ele. O dono da minha existência é Ele. O dono da tua existência é Ele. E nós estamos trabalhando no campo. É aqui que o caráter é transformado. É aqui que os carrapichos, eu me lembro de um pastor que me pastoreou, e ele falava para mim que eu precisava deixar os carrapichos, que eu precisava sentir dor na hora que ele arrancava os carrapichos. O meu pastor, o pastor Gilson, ele me colocou numa portaria de uma Assembleia de Deus, do campo da Adoce. Ele me deixou lá por 3 anos consecutivos. Eu fiquei 3 anos em uma portaria de uma igreja, toda semana. E ele me falou uma vez, ele disse assim: meu filho, prepara uma mensagem. Eu passei 4 meses lendo a Bíblia de fora a fora, e todo culto eu ia para a igreja com o dedo dentro da Bíblia, esperando a bendita oportunidade. E aí eu ficava: será se ele vai me dar oportunidade hoje? Se ele me der oportunidade, eu vou pregar. Se ele me der oportunidade, eu vou falar da palavra. Só que eu voltava para casa e não pregava. Aí de repente nasceu no meu coração um desejo de pregar. Um dia eu estava dentro de um ônibus, um coletivo, vindo do trabalho para casa. Eu cutuquei a minha companheira que está ali. Eu disse para ela: olha, eu vou começar a pregar aqui agora. Ela olhou para mim. Aí eu me levantei no meio do ônibus lotado, abri a boca para pregar a palavra de Deus. E Deus começou a derramar sobre a minha vida o poder da sua palavra. E os carrapichos começaram a sair. Eu ainda não estou totalmente limpo desses carrapichos, mas eu sinto que vivendo aquilo que a palavra de Deus fala, pastor, esta palavra
os carrapichos vão saindo. Eu acredito que chegando no céu, eu vou chegar preparado. Deus está conduzindo a minha e a tua vida, e é no trabalho, é na obra que Deus opera na tua vida. Você não pode parar. Eu estou profetizando para alguém: você não pode parar, você não pode desistir, você não pode abandonar o projeto que Deus te colocou. Não sou eu, é Deus. Não é você, é Deus. O projeto é de Deus. A obra é de Deus. A igreja é de Deus. Esta igreja é de Deus. Tudo aqui é para Deus. Então vamos fazer para Ele. Não vamos abandonar o projeto. Precisamos permanecer no centro da vontade dEle. Aqui nós aprendemos a servir. O capítulo de número 2, a partir do verso de número 9, diz assim: ele diz para ela que os teus olhos, observe, por favor, você que está aqui nessa noite, você que está nos vendo pelas redes sociais, que os teus olhos estejam no campo que tu cegar. Não coloque os teus olhos em outro lugar. Dentro do pensamento da filosofia ou muitas outras coisas que o mundo tem explicado, ensinado ou tentado falar do adquirir conhecimento, os olhos, de fato, é uma ferramenta humana para o aprendizado. Se você perder tempo olhando coisas por aí, você pode perder a sua essência. A tua identidade pode ser maculada por causa daquilo que você tem olhado. Cuidado com o que você tem olhado. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão olhando. Boaz disse para Ruth: que os teus olhos estejam no campo. Coloca o teu olho no trabalho. Coloca o teu olho naquilo que tem que ser observado. Por quê? Porque é você olhando para o campo, é Deus te dando alimento para tu comer, para cuidar da tua família. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Quem está entendendo esta palavra? Esta é a palavra de Deus, é aqui, é nesse momento, é assim, é olhando para as coisas de Deus que a igreja é fortalecida. Ele diz para ela que os teus olhos estejam no campo, e ele diz: e vá após elas. Ele diz: tem alguém aqui que já sabe o caminho, segue essas pessoas, obedece esta orientação, segue esse caminho. Tem alguém aqui que já conhece mais do que você. Se submeta, vá, obedeça. A obediência é o caminho. 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 Quem está entendendo isso? É quinta profética. A obediência é o caminho. Ele diz para ela assim: olha, que os teus olhos estejam no campo. E ele diz: eu já tenho encarregado os moços que não toquem em ti. Ele está dizendo aqui: tu tem proteção, ninguém vai mexer contigo. Oh glória! Aqui tu tem proteção, ninguém vai mexer em você. Ele diz: eu já falei para o pessoal aí não tocar em você, para te proteger, ninguém vai mexer. Ruth, quem é Ruth, irmão? Quem é Ruth? Ruth não é nada. Se não fosse a graça, Ruth não é nada. Ela é o que eu sou, o que você é. Gentil. Ruth é moabita. Ela é inserida na genealogia de Jesus. Ela vai ser colocada como a mãe do avô de Davi. Ela entra para a história, mas não era ninguém, mas agora não era nada, e o nome dela está aqui na Bíblia. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo esta palavra? Deus é misericordioso. Mas a minha parte é obedecer, a minha parte é servir, a minha parte é colocar os olhos naquilo que Deus está mandando. A minha parte é ficar do jeito que Deus quer. E ele diz para ela assim, quando, a mensagem é textual, já vou para o fim. Quando estiveres com sede, vá até os vasos
e bebe. Ou seja, no campo de Boaz, pastor Gilson, não falta água nos vasos. Eu não sei se o irmão está entendendo o que eu estou pregando. Aqui tu não morre de sede. Aqui tu não morre, porque vaso do campo de Boaz sempre está cheio. Vaso do campo de Boaz sempre está cheio. Vaso do campo de Jesus sempre está cheio. Vaso do campo da Detag sempre está cheio. Vaso do campo está cheio. Então aqui, quando ela tem sede, ela tem água para beber. Acesso. Ela está sendo transformada. E aí, eu vou passando aqui rapidinho, porque o texto diz assim: Boaz falou para ela: já me foi completamente mostrado tudo que tu fizeste. Para quem? Para tua sogra. Eu já sei o que tu fez para tua família. Eu sei que tu veio lá de Moabe, abandonou a cultura, abandonou a ideologia, abandonou tudo aquilo, e está aqui, eu já conheço. Em outras palavras, tá, irmão? Aí você entende que Deus está falando com você, que Deus sabe quem você é, sabe de onde você veio e como você trata as pessoas. Observe isso. E aí o texto diz: e o Senhor recompense o teu trabalho. Ele agora está abençoando ela. Ele está dizendo: o Senhor recompense o teu trabalho. O Senhor recompense o teu trabalho. Aí quando ele fala isso para ela, ela vai cair no chão com o rosto, aleluia, porque esse é o comportamento do crente. Ele recebendo palavra e ele botando o joelho no chão e botando a boca no pó. Ela cai com o rosto no chão e ela diz assim: porque achei graça aos teus olhos, meu Senhor. Ela diz: por que o Senhor foi gracioso? Que negócio é esse? E crente cheio do Espírito Santo é assim. Ele recebe a palavra e ele diz assim: eu não sou nada. Por que tanta graça? Por que tanto amor? Por que tanta bondade? Por que tanta fidelidade do Senhor? Por que isso? Ela diz: porque achei graça aos teus olhos. Aí ele diz assim: na hora da refeição, vem para cá. Ele diz: tem uma mesa preparada aqui, quando tu tiver com fome, vem. Está fraca. Fome é fraqueza, sim ou não, irmão? Sim ou não? Fome é fraqueza, sim ou não? Fome é fraqueza, sim ou não? Quando você está com fome, você fica fraco, sim ou não? Então é assim, ela trabalha no campo dele, ela cansou, está com fome, ele diz: vem para cá. Oh glória! Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Vem para cá. Para onde? Vem para cá. Para onde? Tem mesa, tem comida. Pega o pão, mergulha no vinagre, enche a sua barriga. Enche. Quem está entendendo isso aqui? Enche. Quem está entendendo isso aqui? Lá vai a Moabita. Para onde? Para a mesa. Com quem? Com os servos de Boaz. Todo mundo ali sentadinho, pastor Hélio, comendo. E aí na hora da refeição ele diz: pode vir, você tem acesso. Trabalha no meu campo. Faz aquilo que tem que ser feito. Cuida da sogra. Cuida da família. O marido morreu, mas tu está agora aqui aprendendo a ser servo. As decepções do passado não podem apagar a oportunidade do presente. As decepções do passado: mas naquela época, mas não sei o que, mas não, irmão. Agora o que tem na frente é a oportunidade. O capítulo 1 é o capítulo da morte, é o capítulo da dor, é o capítulo da desobediência. O capítulo 2 é o capítulo do trabalho, é o capítulo da bênção, é o capítulo da presença, é o capítulo da fidelidade, é o capítulo da obediência, é o capítulo da nova vida. É no campo, é na obra, é na promessa, é no lugar que Deus mandou, é em Belém, é na graça que Deus vai te abençoando. Quem está entendendo esta palavra aqui, meu irmão? Deus vai abençoando. E o texto diz: na hora da refeição, vem tu para cá, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E o texto diz: e ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu. Irmão,
Por que está escrito isso na Bíblia? Que ela sentou e ele serviu? Por quê? E o texto está dizendo, e ela comeu. Irmão, e o texto está dizendo, e se satisfez. Está escrito que ela ficou satisfeita. Deus vai satisfazer, Deus vai encher, Deus vai providenciar. Eu estou profetizando, irmão, eu também sou profeta. Deus vai encher, Deus vai satisfazer, Deus vai enviar, Deus vai providenciar, Deus vai fazer. A mesa está preparada, a presença é real, Ele está no lugar. Oh glória! Você não sai fraco do culto, você sai renovado. Quem quer sair fortalecido aqui? Quem quer sair? Você sai restaurado, você sai renovado, você sai cheio, você sai abençoado. Eu vou ler o último versículo, eu já entrego a minha oportunidade, já acabou o meu tempo. Diz assim: depois que ela comeu e saiu, o versículo 15 diz: e quando ela estava de pé, ela ficou de pé. Em algumas traduções diz, e levantando-se. Isso é muito sugestivo, olha a tradução. Levantando-se, ou seja, ninguém pegou na mão, ela. Porque tem gente que está esperando que alguém, vem. Não, irmão, tem hora que você tem que tomar. Não, vou falar essa palavra, não quer, né? Não, tem hora que você tem que ter posicionamento para se levantar. Amém? Amém ou não amém? E levantando-se ela se levantou e foi fazer o quê? O que diz o texto? Trabalhar, colher. Depois que ela comeu, ela falou assim: vou voltar para o trabalho, não vou parar, vou continuar na minha posição, vou continuar do jeito que Deus me mandou. E aí, quando ela sai do ambiente, ele fala assim: olha, deixa ela colher, deixa cair de propósito para ela pegar mais para ela, não censura ela, deixa ela. E aí ela volta para casa com um cesto cheio de feixes, ou melhor, de trigo. E agora ela vai alimentar Noemi. E o capítulo 3, ela vai se encontrar com Boaz. E o capítulo 4, ela vai deixar fruto para a história da humanidade. Aleluia. Eu profetizo que a tua história não vai ficar do jeito que está. Não é o momento que vai definir quem você é. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai parar diante desta dor. Esse cansaço não vai te parar. Você vai se levantar e vai permanecer. Você não vai abandonar a promessa, não vai abandonar o projeto, porque se não fosse a graça, tu não estaria aqui. Muito obrigado, meu pastor, por essa oportunidade, em nome de Jesus.